Eu vou me banhar numa água tão cristalina, numa água tão breve fina, que desce lá pra maré. Eu vou me banhar numa água tão cristalina, numa água tão breve fina, que desce lá pra maré. Maré, maré, eu vou me banhar nas águas do Caporé. Maré, maré, eu vou me banhar nas águas do Caporé. Conta uma história de que, à beira de Igarapé, surgiu um menino gordinho, rosadinho, sorridente. Estava ali para quem quisesse cuidar dele. As moças daquela região do Pará todas ficaram querendo cuidar do menino, mas afinal ele tinha olhos da cor da água. E todas as mulheres daquela região eram esbeltas, cabelos negros e olhos como duas jabuticadas. Mas conversa vai, conversa vem, e decidiram que quem ia cuidar do menino era uma ama de leite, pois afinal ele precisava se alimentar. Enquanto ela cuidou do menino, a disputa continuava, até que chegou o momento do menino desmamar. Então a disputa aumentou. Mas a ama de leite, que já se sentia mãe daquele menino, disse que quem ia escolher era ele. Ele é quem escolheria a casa onde ele seria mais feliz. Então, de repente, ela sentiu um pequeno fio d'água escorrendo pela palma das suas mãos. E o menino que estava no seu colo pulou para o colo de uma outra mãe. E ela teve que entregar, pois não poderia se contradizer. E do colo da segunda mãe, ninguém mais conseguiu tirar. A segunda mãe, diferente da primeira, era mais jovem, era casada e não tinha filho. Na verdade, ela tinha um, mas que tinha morrido durante o sono. E desde então, a tristeza tinha chegado ali. Marido e mulher quase não conversavam mais. Era uma tristeza e ela não tinha o quarto do bebê, o berço, as roupinhas. Mas quando o menino dos olhos d'água chegou, tudo começou a mudar. Ela colocou ele no berço e olhava para ele, feliz da vida, que dormia feito um anjo. O tempo foi passando e era uma alegria dar de comer, principalmente na hora do banho. O menino adorava a água, jogava a água para o alto e quando ela caía, formava pequenas gotas multicoloridas, pareciam arco-íris. E o tempo foi passando, até que um dia a alegria chegou. Ela ficou grávida novamente, marido e mulher voltaram a ser como antes. E no aniversário de um ano do menino, assim que ele apagou a velhinha, aquela mãe, de repente, sentiu um pequeno fio d'água escorrendo pelo meio de seus longos cabelos. E o menino pulou no colo de uma outra mãe. Ela então tentou tirar o menino, pois amava ele. Mas ela compreendeu que o seu tempo com o menino tinha acabado, pois ele tinha trazido a felicidade e um novo filhinho que estava por nascer. A outra mãe, diferente da segunda, tinha muitos filhos, mas tinha perdido o marido muito novo num acidente de barco e desde então não se cuidava mais, deixava os cabelos soltos, as rugas começaram a aparecer, não se cuidava e assim era a vida. Mas o menino chegou e era uma alegria ver o menino dando os passos, caminhando pela casa, brincando com as outras crianças. Nisso, a alegria foi tanta que as rugas começaram a desaparecer. Ela arrumou os cabelos, colocou roupa bonita e logo fez uma fila de homens apaixonados na porta dela. Uma fila enorme. Ela pôde escolher. Coisa difícil nos dias de hoje. Ela escolheu um rapaz muito trabalhador, muito bonito, e dizem que era cheiroso, se casou com ele. E no dia da festa de casamento, era o dia do aniversário do menino,
E era no meio da festa, cortaram o bolo, cantaram parabéns pro menino, também no casamento. De repente, aquela mulher sentiu um pequeno fio d'água escorrendo pelo seu rosto. E viu que o menino saiu caminhando e chegou ao lado de uma outra mulher. A mãe então pensou, mas afinal, para que ele gostaria de ter uma quarta mãe? Mas ela entendeu que o seu tempo também tinha terminado. A quarta mãe não tinha filhos, era casada e a tristeza tinha chegado na casa dela. Porque a mãe dela tinha morrido muito novinha e ela ficou com aquela dor no peito, aquela saudade que dói. Mas o menino chegou e aí as coisas foram mudando. Ela começou a ficar mais contente, até que um dia ela saiu para passear com o menino. Foi no mercado. E lá, ela conheceu uma senhorinha que tinha acabado de chegar na cidade. Cabelo branquinho, os olhos brilhavam, tinha um sorriso fácil. E elas começaram a conversar e decidiram que uma ajudaria a outra sempre. E de tanto se ajudarem, as duas pareciam mãe e filha. Todo mundo na cidade falava que elas eram mãe e filha. E elas então decidiram fazer, no dia do aniversário do menino, um bolo, vários docinhos, salgadinho, e dizem que foi o bolo mais gostoso que já se existiu até hoje. Quando todo mundo já estava lá comendo o bolo, aquela mãe, de repente, sentiu um pequeno fio d'água escorrendo pelo seu braço, e viu que o menino saiu correndo e sentou no colo de uma outra mulher. A quinta mãe era má vista na cidade. Ninguém gostava dela. Ela tinha uns mistérios, uns sortilégios, gostava de colher umas plantas, andava descalça à luz do luar. Todo mundo ficava meio distante dela. Diziam que ela sabia mais coisas do que ela deveria, mas ela levou o menino para casa. Quando chegou em casa, ela fez brinquedos para ele. Fez miniaturas, príncipe, princesa, castelo, carrinho, todos os brinquedos ela fez para ele. Era um encanto. Ela colocou para ele brincar, ele brincava e não resistiu. Colocou tudo numa sacola e foi para a rua. Chegando na rua, colocava tudo no chão. As crianças vinham e brincavam com aquilo. Os pais, vendo aquilo, pensaram, poderia encomendar alguns brinquedos para ela. E começaram a encomendar brinquedos e brinquedos. E como as crianças chegaram, ela então decidiu fazer, no dia do aniversário do menino, uma peça de teatro, para mostrar toda a criatividade das crianças. E assim ela fez. No dia do aniversário, depois que terminou a apresentação, os pais ficaram até de pé, aplaudindo aquela linda peça, e foram cumprimentar a mãe. E quando estavam cumprimentando, de repente, ela sentiu um pequeno fio d'água escorrendo no joelho até a perna. E ela então entendeu que o menino já não estava mais com ela. O menino então chegou perto de uma outra mãe. Essa outra mãe tinha um filho já, mas esse menino não era compreendido, porque todas as crianças diziam que ele falava a língua do contrário. Batia quando queria abraçar e falava coisas tristes quando queria falar coisas boas. Mas quando o menino chegou, tudo começou a mudar. Quando o menino falava coisas feias, o menino dos olhos d'água dava um abraço. Quando às vezes batia, falava palavras doces. E assim, as crianças começaram a perceber um jeito diferente daquele menino. Começaram a brincar e os dois conheciam brincadeiras como ninguém. Todo mundo adorava brincar com eles. Até que um dia chegou um campeonato de futebol. E o menino do comprado fez tantos gols, mas tantos gols, que no final do jogo, todo mundo levantou ele no alto e saiu cantando. Mas dizem que naquele momento, o menino dos olhos d'água partiu. Dizem que ele saiu caminhando na direção do mesmo igarapé onde um dia ele apareceu. Mas ninguém sabe ao certo o que aconteceu. Só se sabe que naquela noite, no mesmo horário, todas as pessoas que tiveram contato com o menino e todas as crianças tiveram o mesmo sonho. No sonho, o menino dos olhos d'água caminhava na direção do igarapé. Ia caminhando,
até que de dentro dele surgia a Mãe d'Água, com seus longos cabelos de fios multicoloridos. E ela estendia o braço para ele. Ele continuava caminhando até abraçá-la. Ele já contava com 7 anos. E assim a Mãe d'Água abraçou o seu filho, e os seus cabelos o envolveram, e juntos desapareceram no fundo do igarapé. Essa é a história dos 7 fios d'água.